Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Para a gente fazer essa discussão, a gente tem que pensar em específico como que essa ideia do bullying é apresentada para a gente. Por exemplo, se a gente for na ideia da palavra bullying, tem a ver com valentão, né? E aí vai trazer um estereótipo clássico, sobretudo se a gente for pensar alguns filmes, que é do menino nerd que usa óculos, introspectivo e que vai sofrer bullying. Esses filmes, em geral, eles vão de forma pobre tratar a psicanálise, porque, por exemplo, esses valentões, eles sempre têm alguma coisa muito horrível que acontece com eles e que vai justificar essa violência deles. E desprega essa ideia da violência com o outro de uma discussão histórica. Por exemplo, por que esses meninos são agredidos? Porque eles não atendem ou determinado padrão de masculinidade, ou a cor deles não é uma cor padrão, ou seus cabelos, ou seus traços, ou a sua forma de falar, suas origens. Então, a gente precisa sair um pouco dessa ideia do bem e do mal para pensar o bullying e pensar no caso do Brasil em específico. Falar de bullying é essencialmente falar de racismo, é falar de gênero e é falar de recorte de classes. Então, quando a gente traz essas três dimensões, do ponto de vista histórico, a gente vê que não é uma coisa aleatória. Se a gente não fizer esses recortes, a gente vai cair na mediocridade do discurso do bom e do mal, como se fossem coisas muito tranquilas, assim, como se um estivesse ao extremo oposto do outro. E isso não é saudável, no sentido que impede que nós façamos reflexões de fato que possam melhorar essa situação como um todo. Porque o bullying tem essa característica, né? Precisa ser entre os pares. A definição de bullying é intimidação sistemática. Imagina uma intimidação, alguém te intimidando, né, roubando suas coisas, te tornando menor numa frase, e que isso aconteça sistematicamente. O próprio bullying, a própria intimidação tem essas raízes, né? Misoginia, homofobia e tudo mais. Isso não pode ser desqualificado, né? Chamar isso só de bullying. Não é, tem outro nome que precisa ser dado. Por ser cultural, e muitas vezes os professores nem perceberem que está, né, acontecendo bullying, o MEC tem bastante preocupação com isso, né, mas confesso que não, nós não temos preparo. Grande parte dos meus alunos são do ensino médio. É o momento da efervescência social, né? Então é questão de você ser aceito no meio da sociedade. O que eu tenho que falar para ser aceito, né? Como é que eu tenho que agir para ser aceito, o que eu tenho que vestir, né? Então a gente acaba dividindo esses alunos. A gente, que eu digo nós, que eu digo é sociedade, né? A sociedade acaba dividindo a cabeça desses adolescentes em segmentos e em tribos, né? Você tem que se identificar, né? Quem é você afinal? Porque eu preciso de uma identidade. Eu estou saindo de casa, estou indo para o mundo social e quem sou eu? Aos professores, gente, estude para além da sua disciplina, né? Porque se eu sou professor de física e ficar estudando só física, eu lido com gente, né? Então eu tenho que compreender, sim, a humanidade. Eu tenho que rever minhas palavras, sim, entendeu? Eu tenho que buscar uma nova forma de diálogo, buscar uma nova linguagem. Busque, porque você está lidando com gente. Então, por favor, empatia, se coloque no lugar desse outro, compreenda e, por favor, estude. É necessário. Aluno, né, que sofre isso aqui na escola, eu quero dizer que eu sinto muito por você estar passando por isso, mas que há maneiras de você lutar contra isso. Eu sei que talvez essas maneiras ainda não estejam tão esclarecidas, tão institucionalizadas, as coisas não são tão fáceis, porque nesse sentido nunca é. Mas juntos a gente pode contribuir para melhorar essa situação, para você e para os alunos que vão vir depois de você. Né? Sempre pense que você está passando por isso e às vezes a gente não faz nada por uma questão de achar que talvez a gente mereça ou a vida é assim mesmo. Não é. Você não merece estar passando por isso e tem muita coisa que dá para ser feita. Busque ajuda, busque pelo menos falar sobre isso. Coisas com certeza vão caminhar para você conseguir lutar contra isso com um pouco mais de força, com um pouco mais de pessoas ao seu lado.